Irmãos, vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Quero te fazer algumas perguntas. Quem que abriu o Mar Vermelho? Quem que abriu? Ah, vocês são espirituais demais. Quem que fez a arca? Noé? E quem que abriu o Mar Vermelho? Beleza. Então vamos lá. Para tirar essa dúvida, vou mudar a pergunta. Quem Deus usou para abrir o Mar Vermelho? Quem Deus usou para abrir a arca? Não, né? Para fazer a arca. Boa. Essa é a ideia. A gente entendeu o que é ser usado e é quem que faz. Então, quem que abriu o Mar Vermelho? Deus. Quem que fez a arca? Deus. Vamos lá. No sentido natural e físico, quem abriu o Mar Vermelho foi Noé. Foi Moisés. Moisés colocou o cajado lá e abriu. No sentido físico. Mas no sentido espiritual, quem que abriu? Deus. Por quê? O próprio Moisés estava todo indeciso, com medo. Não, quem sou eu não consigo. Deus falou, o eu sou. E da mesma forma, quem que fez a arca, no sentido físico, é óbvio que foi Noé. Mas no sentido espiritual, foi Deus. Por quê? Noé era agricultor. Um agricultor tem condição de fazer uma arca. Então a grande questão, irmãos, e o que eu quero trazer para nós nessa manhã é, para onde nós estamos olhando? Onde está a nossa fé? Porque se a nossa fé estiver baseada na nossa capacidade, nós vamos parar. Mas se a nossa fé estiver baseada em Deus, ainda que nós tenhamos limitações, as coisas vão fluir. Por isso, no sentido espiritual, é óbvio que foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Moisés não tinha capacidade nenhuma de abrir o Mar Vermelho. Da mesma forma, Noé não tinha capacidade nenhuma de construir uma arca daquele tamanho, com aquelas medidas. Deus que capacita, Deus que usa. Mas a grande questão, irmãos, onde nós estamos olhando e onde está a nossa fé? Parece óbvio o que eu vou dizer, mas muitas vezes a nossa fé está em tudo, menos no Senhor. Às vezes a nossa fé está na nossa condição, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, nas pessoas, nas circunstâncias, em tantas outras coisas, na nossa conta. E quando a nossa fé está nessas coisas naturais, o dia que algo dá errado, acabou, não tem mais jeito. Então onde está baseada a nossa fé de fato? Até onde nós estamos dispostos a seguir Jesus e não ser abalado? Porque se a minha vida estiver em coisas naturais, eu vou ser abalado a todo tempo. E Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para o monte. E ele faz uma pergunta, de onde vem o meu socorro? E a resposta, ele mesmo diz, o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, aqui nos dá uma lição, olhar para a direção certa. Quando nós olhamos para as condições, nós vamos ficar com medo. Quando nós olhamos para as situações, nós vamos ficar frustrados. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, quando eu olho para mim, me deprimo. Quando eu olho para os outros, me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu sou completo. Irmãos, para onde nós estamos olhando? Porque muitas vezes nós estamos parando, ou estamos falecendo, ou estamos desistindo, porque nós estamos olhando para nós, como Moisés fez, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não sei falar. Ou muitas vezes nós estamos olhando para os outros e criamos expectativas e muitas vezes nos frustramos. Muitas vezes também estamos olhando para as circunstâncias e há um desencorajamento, porque como que vai dar certo diante de uma situação dessa? Mas quando nós olhamos para Cristo, não tem circunstância, não tem dúvida, não tem condição, irmãos. A grande questão é, olha para o seu irmão e diga assim, quem você declara a respeito de Jesus? Não, desse jeito não, né, gente? Desmotiva desse jeito, vamos lá. Quem você declara a respeito de Jesus? É isso que Jesus é para você. Irmãos, o que você declara a respeito de Jesus é o que você vai viver. Se você declara que Jesus é a provisão, Jesus é sua provisão. Se você declara que Jesus é amor, Jesus é amor. Se você declara que Jesus é cura, salvação, resposta, poder, é disso que você vai desfrutar. A própria Bíblia nos ensina em Provérbios que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro é o que eu vou viver. A grande questão é quem é Cristo para nós? Quem é Jesus para você, meu irmão? Ih, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Porque se você acredita nisso, essa é a sua fé. Onde está a nossa fé? A nossa fé está em Cristo, que não há condição, não há circunstância? Ou a nossa fé está em pessoas, em condições, na nossa capacidade?
Porque aquilo que eu declaro a respeito de Jesus é o que eu vou viver. O que você tem declarado a respeito de Jesus? Porque as nossas palavras têm poder, irmãos. E o que nós vamos declarar, o que nós estamos declarando a respeito de Jesus, é exatamente o que nós vamos viver. Que tipo de declaração você tem feito no seu casamento, na sua casa, na sua família, na igreja, no seu trabalho? Que tipo de declaração você está declarando? É interessante nós vemos que em Mateus capítulo 16, há um ensino aqui sobre viver aquilo que nós declaramos. E eu quero ler esse texto com vocês, Mateus 16, a partir do versículo 13. Olha para o seu irmão de novo para lembrar disso. Aquilo que você declara a respeito de Jesus é exatamente o que você vai viver. E aqui nós vemos isso. Pedro declara algo a respeito, e é sobre isso que ele vai viver. Mateus 16, 13 diz assim, vamos ler até o 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, primeira pergunta destinada a terceiros, ao povo, à multidão. Quem o povo diz que eu sou, que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Que sinceramente, irmãos, se alguém comparasse a gente com um dos profetas, a gente ia ficar, uau, fico feliz por isso, sim ou não? Mas a gente está falando a respeito de Jesus. Então ainda que pareça um elogio, está rebaixando Jesus. Porque Jesus é soberano. E depois, então Jesus muda a pergunta, porque agora é uma pergunta direcionada. Ele diz, tá bom, e vocês? E os discípulos? E vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, feliz, abençoado, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la, não prevalecerão. Irmãos, esse texto é interessante porque ele traz um ensino para a igreja. Nós vemos aqui que há condição, há circunstância, há momento indeciso, naquele momento, naquela condição que eles estão vivendo no contexto. Mas há uma pergunta geral e depois uma pergunta direcionada. A mesma pergunta, para pessoas diferentes. Enquanto muitos, que parece um elogio, estão dizendo, Jeremias, João Batista. Mas realmente isso não declara quem Jesus é. Só está colocando mais um na história. Mas quando a pergunta chega a ser direcionada para Pedro, Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. E o que é Cristo, irmãos? Redentor, Messias, que significa ungido. Quando Pedro declara que Jesus é ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Redentor, algo muda. Porque aquilo que Pedro declara a respeito de Jesus é aquilo que ele vai viver. E é interessante que nós vemos que quando ele declara isso, Pedro declara então sobre isso, e o que Jesus diz? E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, você é um canal, porque você entendeu quem eu sou. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem revelação de quem Cristo é, a sua vida muda. Acaba a comparação, acaba medo, acaba a condenação, porque não é sobre você, é sobre Cristo. Enquanto eu falo sobre mim, há problema. Mas quando eu falo sobre Cristo, não tem mais nada a ver comigo. E a pergunta de Jesus não é quem você é. O quanto que você é fiel? O quanto que você é responsável? Não, a pergunta é quem eu sou para você? Isso muda tudo, irmãos. Quem Cristo é para nós muda a nossa vida, muda nossos relacionamentos, muda nosso caráter, muda nosso casamento. A pergunta não é sobre nós, a pergunta é sobre Cristo. E quem Cristo é para nós? Quando Pedro declara que tu és o ungido, tu és o Cristo, tu és o Redentor, tu és o Messias, há uma revelação. E à medida que há uma revelação de quem Cristo é para Pedro, a vida de Pedro muda. Porque Pedro entendeu que não é sobre ele, mas é sobre Cristo. Ou seja, a nossa declaração diz muito sobre aquilo que nós vamos viver. Por isso creia, declare e viva. E isso é um ensino, irmãos, que não tem nada a ver conosco. Pare de olhar para você e olhe para Cristo. Mas eu não sou capaz, eu não consigo. Os dois extremos são perigosos, irmãos. Deixa comigo que eu resolvo. Ou eu não sou capaz. Tudo aquilo que ofusca Cristo, perdemos o propósito. Aqui está dizendo que quem Cristo é para você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Redentor. Quem Cristo é para nós, irmãos? Até onde nós podemos olhar para o alto e dizer,
O meu socorro vem do Senhor. Até que a condição venha? Até que eu perca meu emprego? Até que eu brigue no meu casamento? Até que eu fique chateado? Até onde Cristo é o Messias para nós? Até onde nós podemos olhar e falar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és a resposta, tu és a solução. É interessante nós vemos que aqui há uma mudança, vira chave. Por que Jesus chega e fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja? Por quê? Porque alguém teve revelação sobre Cristo, não é sobre Pedro, não é sobre os apóstolos, não é sobre os discípulos, é sobre Cristo. Cristo não pode entregar algo na nossa mão se nós achamos que é nosso ou se nós achamos que nós que fazemos. Cristo, Ele é o responsável, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, irmãos. Porque se eu achar que não vai dar certo porque eu não sou capaz, é um problema. Mas também se eu achar que eu resolvo tudo, é um problema, porque Cristo ficou de lado. Então a grande questão, olha para o seu irmão e diga assim, não olhe para você. Olhe para Jesus. E é interessante, lembra que eu perguntei quem que abriu o mar vermelho? Naturalmente falando foi Moisés, mas diante do propósito, óbvio que Moisés não tem condição, capacidade para isso, foi Deus. E é interessante que isso nos ensina algo, porque nós vamos ler agora Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Há um ensino aqui sobre alguém que diz que não é capaz. E diante de todos esses milagres, não é para trazer uau, como Moisés é forte, como Moisés é poderoso. Não, é sobre Deus, é sobre Cristo. Olha que interessante que diz Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, todas as vezes que o eu vier antes que Deus, deu ruim. O que Moisés diz? Quem sou eu? Irmãos, não é Moisés que vai fazer a obra, é Deus. E a resposta, versículo 14, olha que interessante. Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, enquanto você olhar para você, você não vai conseguir. Enquanto você olhar para você, você é limitado, você é incapaz. Não é sobre você, é sobre mim. E olha o que diz o versículo 15. Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, primeiro ele diz a Faraó, e depois agora diga aos israelitas, o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual que é esse nome? Eu sou. Irmãos, vamos lá para João 8,58. Nós lemos aí que esse nome vai ser lembrado de geração em geração. Estamos na velha aliança, vamos para a nova aliança. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Sabe o que é interessante nesse texto? Não é errado dizer quando a gente fala, e Cristo disse eu sou lá em Gênesis, porque não está errado, em Êxodo não está errado, porque Cristo está desde o princípio, Cristo está desde o início, façamos nós, Cristo está desde o início, amém? E é interessante que nós vemos aqui na nova aliança dizendo o quê? Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Irmãos, o que isso nos ensina? Tudo aquilo que nós precisamos, Cristo é. Quem precisa de cura? Eu sou a cura. Quem precisa de amor? Eu sou o amor, eu, Cristo. Quem precisa de renovo? Eu sou o renovo. Quem precisa de salvação? Eu sou a salvação. Quando nós lemos aqui Jesus dizendo, desde antes de nascer Abraão, eu sou. Ele está dizendo, eu sou tudo que você precisa. Por isso que eu digo, aquilo que você declara a respeito de Jesus é o que você vai viver. Por que Pedro vive algo sobrenatural? Porque Pedro vai além das suas limitações, porque ele tem revelação de quem Cristo é. Qual que é a nossa revelação sobre Cristo, irmãos? No momento de adversidade, no momento de dificuldade, a forma que nós respondemos é a maneira que nós vamos viver. Quem Cristo é para nós? Não é sobre nós, porque nós somos limitados, irmãos. Pare de responder eu não posso, pare de responder eu não consigo, pare de responder eu não sou capaz. Mas também não precisa responder eu resolvo, eu sou capaz, eu sou bom, também é o outro extremo. Mas entenda isso, irmãos, pare de falar sobre você e comece a falar sobre Jesus. É sobre o eu sou. Nós estamos hoje dia de ceia. E por que nós estamos aqui reunidos em ceia? Por causa do pastor, por causa
do louvor, por causa do staff, não, por causa de Cristo. Não é sobre nós, é sobre Cristo. E o que nós declaramos a respeito de Jesus é o que nós vamos viver. Quando nós vemos aqui Deus direcionando Moisés, Ele está dizendo, não é sobre quem você é, mas sim sobre quem eu sou. Irmãos, não é sobre o que você pode produzir ou fazer, mas é sobre o que Cristo produz sobre a sua vida. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a capacidade de Cristo que já está em você. Quando nós entendemos isso, irmãos, acaba a condenação, acaba a culpa, acaba a comparação, porque não é sobre nós, não é o quanto que nós podemos produzir, não é sobre o quanto que nós podemos ser aprovados, mas é sobre quem é Cristo para nós. Quando nós olhamos para Cristo, nada mais importa, porque Ele é maior que tudo. Por isso nós falamos, eleva meus olhos para o monte, por quê? Porque a nossa resposta está no Senhor, a nossa resposta não está em pessoas, a nossa resposta não está no ministério, a nossa resposta não está no casamento, a nossa resposta está no Senhor. A grande questão é o quanto que nós olhamos para o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos sido como Moisés. Colocamos um monte de impedimento, um monte de circunstância para servir, um monte de impedimento, um monte de circunstância para adorar, um monte de impedimento, um monte de circunstância para batizar. Não, é que eu, para de falar eu, irmãos, coloca Cristo. Enquanto o eu estiver à frente de Cristo, nada vai dar certo. Eu quero dizer 7 frases de Jesus que Ele declara o eu sou. Vamos para João, lê todas em João. Elas estão lá em João. Primeira, João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Irmãos, o que o pão representa? O pão representa alimento. Quando Cristo diz, eu sou o pão da vida, daqui a pouco nós vamos ter a ceia, nós estamos falando sobre se alimentar de Cristo, sobre comer de Cristo. E a Bíblia diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão. Irmãos, não tem como a gente viver uma vida plena em Cristo se nós não nos alimentamos dele. Não faz sentido eu vir para a igreja se o meu alimento principal não é Cristo. E Cristo declara o eu sou. Lembra que nós lemos antes de Abraão nascer? Eu sou. E quem Cristo é? Cristo é tudo aquilo que você precisa. Cristo é tudo aquilo que você declara. Primeira coisa, Cristo é o pão da vida. Cristo é o nosso alimento. Cristo é o nosso cuidado. Cristo é a nossa provisão. Cristo é aquilo que nos enche. Segunda frase, João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Irmãos, qual que é o significado de luz? Luz é para guiar, luz é para abrir caminho, luz é para dar direção, luz é para mostrar propósito, luz é para mostrar o caminho. Olha o que diz Salmos 119, 105. Cristo é a nossa luz, irmãos. Luz fala sobre esperança. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, para quê? Para iluminar, para eu enxergar, para eu saber onde eu estou. E luz para o meu caminho, direção. E quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, ou seja, nós não estamos sendo guiados por cegos, nós não estamos sendo guiados por caminhos que nós achamos que é bom, mas nós somos guiados pelo próprio Cristo. Não faz sentido eu estar perdido, porque Cristo é a luz para a nossa direção. Irmãos, não faz sentido. A Bíblia diz que não faz sentido um cego guiar outro cego. Muitas vezes nós estamos indo para o abismo, por quê? Porque nós olhamos para tudo, mas nós não olhamos para Cristo. Eu olho para o meu irmão, eu olho para a igreja, eu olho para a situação, mas eu não olho para Cristo. Muitas vezes eu acredito mais do que o jornal está dizendo, do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. Jesus, Ele veio para nos guiar, nos iluminar, mostrar o caminho, para que nós possamos ter clareza. Luz traz clareza, luz traz visão. Terceiro, João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz, eu sou a porta. Irmãos, qual que é o sentido de porta? A porta fala sobre acesso. Porta fala sobre acessos, a alcançar lugares, a você entrar em lugares. Em Apocalipse a Bíblia diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Cristo é a porta. Nós precisamos dar acesso a Cristo. Cristo é a porta que Ele abre para nos mudar de ambientes, tirar de ambientes que não faz mais sentido. Cristo é a porta.
Cristo é a porta que Ele abre para o seu casamento, para o seu emprego, para os seus sonhos. Cristo é a resposta. Cristo é a porta que muda o ambiente. Cristo é a porta que dá acesso. Porta fala sobre acesso, irmãos. É sobre Cristo. É sobre nós mudarmos ambientes da nossa vida. Sair de janela e entrar pela porta correta, onde nos leva para o caminho correto. Tudo isso aponta para caminho. Quarto, João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Irmãos, não é sobre o pastor da igreja. Sabe, a Bíblia diz que o véu rasgou e nós temos livre acesso ao Senhor. Quando nós declaramos aqui sobre o bom pastor nada mais é, irmãos, aquele que nos guia, nos direciona, cuida de nós, nos protege dos devoradores, nos protege dos lobos, nos protege do inimigo. Quando nós declaramos que Cristo é o nosso bom pastor, nós sabemos que nós somos cuidados, nós estamos debaixo das tuas asas, nós somos guiados, nós somos protegidos. Por que muitas vezes, irmãos, nós estamos perdidos? Porque nós não estamos caminhando o caminho de Cristo. Porque qual que é o papel de um pastor? Direcionar, mostrar o caminho, proteger, guardar, te colocar nos lugares certos. Por que muitas vezes nós estamos perdidos aí quebrando a cara? Porque nós saímos do rebanho, caminhamos sozinhos, perdemos os propósitos com Cristo. Quando, irmãos, com todo respeito, não fique ofendido comigo, mas a Bíblia nos relaciona, nos mostra, nos faz uma comparação com ovelhas. Ovelha é um animal ingênuo. Ovelha é um animal que não consegue andar sozinho, sabia disso? Ovelha sem um pastor não dá em nada, vai morrer. O lobo vem e pega. E a Bíblia nos compara a isso, sabe por quê? Porque isso quer nos ensinar que nós não somos capazes sem Cristo nós estamos perdidos. Às vezes a gente é bom, né? A gente acha que a gente é bom, eu sei, eu faço. Irmão, sem Cristo a gente não é nada. E a Bíblia nos compara como ovelhas, porque ovelha, cordeirinho, sem o pastor, ele é perdido. E o pastor aqui é Cristo. A Bíblia está nos ensinando que nós precisamos do bom pastor, porque ele nos guia, ele nos direciona, ele é a direção, ele nos protege, ele nos guarda. Por que muitas vezes estamos perdidos, irmãos? Porque nós perdemos o propósito de estar junto com o pastor, o bom pastor, Cristo. E a Bíblia diz, eu sou o bom pastor. Próximo. Quem está contando aí, qual que é esse? Quinto. João capítulo 11, versículo 25. Eu perguntei quem está contando para ganhar tempo, porque eu fui contar aqui também, tá? Eu não quis corrigir não, que daí o irmão fala 4, 5. Mas eu fui contar. João capítulo 11, versículo 25. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, quando fala sobre ressurreição e vida, fala sobre um novo tempo, um novo nascimento, uma nova vida. E exatamente isso que Cristo faz, nós morremos para o velho homem, para viver uma nova vida. Quando Cristo diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu te tirei da morte, eu te tirei daquilo que você estava destinado, aquilo que estava já sobre a sua vida, e eu te trouxe vida. Você estava já pronto para a morte, no lamaçal, mas eu sou a ressurreição e a vida, e eu trago vida, eu trago esperança, eu trago ressurreição. Ou seja, você morreu para o velho homem, você morreu para a sua velha natureza, para viver a vida de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Quando nós falamos sobre Cristo ser a ressurreição e a vida, nós entendemos que não é mais a nossa vida, porque nós provamos que nós não conseguimos cuidar da nossa vida. Por isso nós viemos para Jesus, porque nós não soubemos cuidar e administrar a nossa vida. Então Cristo diz, eu sou a vida e a ressurreição, porque você sem mim, você não tem vida. Você sem mim, você não tem esperança. Você sem mim, você não vai para lugar algum. Nós estávamos prontos para a morte. Estávamos prontos para o inferno. Esse era o caminho que estava pronto para nós. Mas por causa de Cristo que morreu e ressuscitou, hoje nós temos vida e vida em abundância, porque nós fomos transformados, fomos restaurados, morremos para o velho homem e nascemos novamente para Cristo. É sobre isso. Ressurreição e vida fala sobre parar de olhar para trás, irmãos, parar de olhar para aquilo que você viveu.
Isso é interessante, irmãos, porque tem muita gente na igreja que às vezes até nasceu de novo, mas conta o passado com prazer. Uau, eu fazia isso, nossa, eu era bom demais. Irmãos, mas isso aí não tem nada de bom. Sem Cristo você não tem propósito algum. Sem Cristo nós não temos por que viver. O nosso propósito é Cristo. Sem Cristo a gente perde a referência, perde o propósito. João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Irmãos, aqui é interessante que ele traz 3 pontos: caminho, verdade e vida. Jesus, ele é o caminho, ou seja, não tem outro caminho, irmãos. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente busca atalhos, a gente tenta fazer um caminho novo, a gente tem pressa, quer fazer um caminho que vai ser mais rápido. Costumo dizer sempre que sozinho você pode ir muito mais rápido, mas junto você vai muito mais longe. E Cristo é o caminho. Você não está aqui para criar um novo caminho, você não está aqui para viver atalho, você não está aqui para falar: eu conheço um caminho diferente. O caminho já foi criado, é só seguir as pegadas de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho. A Bíblia diz: eu sou a vida e eu sou a verdade. O que é verdade, irmãos? Eu sou o caminho, verdade e vida. Verdade é aquilo que Cristo é, não é sobre nós, não é sobre o diabo. Eu estava falando ontem para os jovens o quanto que o diabo copia o que Deus faz. Deus criou a música, e daí o diabo vem e cria o funk. Deus criou a dança, aí o diabo vem e cria promiscuidade, a dança errada. Tudo foi Deus que criou. A verdade é Cristo. Mas muitas vezes nós estamos vivendo em mentiras. Por quê? Porque nós perdemos o propósito. Nós perdemos a referência. Se nós andamos no caminho correto, nós conhecemos a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. E aqui diz também que eu sou a vida. Nós acabamos de falar que Cristo é a ressurreição e a vida. Um novo nascimento, uma nova vida, um novo propósito. Esquece o que viveu para trás. Pare de olhar para trás, irmãos. Tem muito irmão que não vive o novo de Deus porque ele não consegue parar de olhar para trás. Ah, porque há 10 anos, porque o meu casamento 15 anos atrás, é porque quando eu fui líder, porque quando eu fui para o encontro, quando eu preguei. Irmãos, vive o novo. Porque há 35 anos atrás, quando eu me converti, eu lembro que naquela época, irmãos, enquanto você estiver olhando para trás, você não está seguindo o caminho, não está vendo a vida, não está vivendo a verdade. Irmãos, tem um monte de propósito. Às vezes aconteceram algumas coisas comigo, com vocês, que até fez sentido na época, foi para um ensino, para um propósito, mas nós não podemos parar naquilo que aconteceu. Um exemplo, falamos bastante de Moisés aqui. Moisés é o cara que não sabe nada, é o cara que não é capaz, mas na hora que dá um cajado na mão dele, primeira vez ainda está inexperiente. Moisés, bate na rocha que vai sair água. Certeza, Deus? Certeza, pode bater. Saiu mesmo. Moisés, agora vamos fazer diferente. Moisés, fala a rocha. Não, pode deixar comigo que eu já aprendi. Bom, saiu água? Sim. Esse é o problema. A gente acha que às vezes Deus está me usando porque deu certo. Nem tudo que dá certo é de Deus, irmãos. Falei ontem para os irmãos que a maneira de Deus fazer algo na sua vida é usar pessoas. Sim ou não? Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. Sim ou não? Eu falei que Cristo é verdade. Sim ou não? E como que o diabo faz para acabar com a sua vida? Usa pessoas também, porque ele copia o que Deus faz. Entende? Então nós precisamos entender quem é o caminho, a verdade e a vida. Por que muitas vezes nós somos como Moisés? Não sei de nada, não sei fazer, mas na hora que deu para fazer e fez uma vez deu certo, deixa comigo, Deus, não precisa mais não. Foi isso que Moisés fez. Porque a primeira vez, sem saber, inexperiente, Deus, o que é para fazer? Eu obedeço. Mas na próxima eu já sei, deu certo, vamos fazer do jeito que dá certo. Esse é o perigo, irmãos. Eu fazer do jeito que dá certo, porque eu acho que está dando certo. Está dando certo para mim, está dando certo talvez visualmente. Mas a grande questão é, será que isso tem aprovação de Deus? E por último, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. O que isso diz, irmãos? Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. É exatamente o que nós falamos até agora, irmãos. Sem Cristo nós não somos nada. A Bíblia diz que Ele é a videira
e nós somos os ramos. Ou seja, nós só podemos frutificar se a raiz, se a base, se quem é a rocha é Cristo. Entenda isso, irmãos, não é sobre nós, é sobre Cristo. A Bíblia diz, eu sou a videira. A videira fala sobre frutificar, fala sobre vida, fala sobre uva. O vinho na Bíblia fala sobre alegria, fala sobre o Espírito Santo, também sobre vida também. Mas a grande questão é, o quanto que nós vemos Cristo como a videira, onde nós somos apenas ramos. E se nós não formos aprovados, o Senhor corta, Ele poda para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos crescer. Todo momento que, irmãos, nós estamos falando a respeito de quem Cristo é, o eu sou não é sobre nós. Então pare de falar quem você é e comece a dizer quem Ele é. Pare de dizer eu não consigo, comece a declarar Ele é fiel. Pare de declarar eu não sou capaz e diz Ele é capaz. Não é sobre nós, irmãos. Pare de olhar para você e olhe para Cristo. Aquilo que você declara a respeito de Cristo é o que você vai viver. Pare de olhar para situações e comece a olhar para aquilo que Cristo tem. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. A banda já pode subir. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, lembra que Cristo é a ressurreição e vida? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Próximo. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Irmãos, para onde nós estamos olhando? Eu sei que muitas vezes o nosso coração tende a olhar para as coisas naturais. Mas a Bíblia nos ensina a todo tempo parar de olhar para a situação e olhar para Ele. É por isso que Romanos 8,18 diz o quê? As aflições, as tribulações, as dificuldades do tempo presente não são comparados à glória que há de vir, à glória que há de ser revelada sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Porque muitas vezes a gente desiste, irmãos, porque a gente olha para nós. Todas as vezes que a gente olhar para Cristo, nós somos encorajados. Todas as vezes que a gente olhar para nós, nós desfalecemos. Irmãos, eu não sou diferente de você. Muitas vezes eu penso em desistir. Por quê? Todas as vezes que eu olho para mim, antes de olhar para Cristo, eu não consigo. Mas quando eu aprendo a olhar para Jesus, me encoraja e fala, vale a pena, dá certo. Porque não sou eu. Sabe, irmãos, o ministério que você cuida, o GC que você está cuidando, a igreja não é nossa, é de Cristo. Irmãos, se em algum momento eu tivesse pego para mim, eu já tinha desistido, porque eu não sou capaz. Eu nunca quis estar onde eu estou, e eu tenho certeza que você também não, porque não é sobre nós, mas é sobre Cristo. E essa grande questão, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas hoje é um dia de nós pegarmos o pão do cálice e declarar a respeito dele. E a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim, de Cristo. Não é sobre nós. Todo momento você vai ver a Bíblia apontando para Cristo, desde Gênesis, desde Levítico, desde Êxodo, desde Deuteronômio. Cada livro da Bíblia, tudo está apontando para Cristo, ainda que não fale o nome de Cristo. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Por isso, irmãos, Paulo, eu quero encerrar com esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Paulo, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, mas ele entendia que ele não tinha nada de bom. Ainda que ele era alguém estudado, ainda que ele era alguém muito inteligente, ele entendia que a obra de Cristo não tinha nada a ver com ele. Enquanto ele vivia na lei, enquanto ele era como um fariseu, sim, ele achava que era a capacidade dele. Mas naquele momento que ele tem um encontro com Jesus, e por um tempo ele fica sem visão, para parar de olhar para as coisas naturais, para poder olhar para Cristo, e isso é transformado na vida dele. Sabe, irmãos, me entenda, não é natural, mas às vezes Cristo precisa tirar nossa visão espiritual, nossa visão das coisas dessa terra, para a gente poder parar de olhar para tudo que nós estamos olhando, e a gente possa voltar a olhar para Ele. E é por isso Paulo diz assim, versículo 16, por isso não desanimamos, porque desanimar é algo natural, é de fora. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos, todas essas circunstâncias. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não nas coisas naturais, não nas coisas dessa terra, porque tudo isso é passageiro, é transitório, mas naquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno, irmãos, fala sobre Cristo. Qual que é a motivação de nós servirmos a Cristo, irmãos? Qual é a motivação de nós estarmos aqui hoje, pegar do pão e do cálice? Se não for Cristo, tudo é passageiro, tudo é transitório. Agora, se a nossa motivação é Cristo, irmãos, eu posso estar no pior dia da minha vida, isso não me define, porque me define não é quem eu sou, mas quem Cristo é em mim. Quero te convidar a você fechar seus olhos por um instante.